Olá, graça e paz. Olha, nós precisamos entender que a oração, ela faz parte da vida cristã. Todo cristão que quiser ser bem-sucedido na sua vida cristã, na sua caminhada com Deus, ele precisa orar. Mas não somente orar, ele precisa também aprender a orar de acordo com a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus, ela traz regras para os tipos de orações. Tem pessoas que não sabem que existem vários tipos de oração e nessa série nós vamos aprender cada uma delas. Nós vamos aprender também aquilo que a Bíblia fala a respeito de como nós devemos ter prática de oração diária. Amém? No tabernáculo e também no templo existia um incensário. E esse incensário, a ordem de Deus, era que ele não parasse, né? Ele não se apagasse. Tinha um candelabro também que precisava estar aceso o tempo todo. E aquilo tinha um significado. Em Apocalipse vai falar que esse incensário é a oração dos santos. A Bíblia nos estimula a nós vivermos uma vida de oração constante, a orarmos sempre e colocarmos em Deus a nossa esperança. Todo crente que ora de forma consistente, de forma abundante, ele está colocando a sua esperança e a sua confiança em Deus. Um crente que não ora, ele coloca a sua confiança em si mesmo, e isso é muito perigoso, porque tem coisas que nós podemos fazer. Nós vemos aí as pessoas que não têm uma dependência e uma aliança com Deus, elas vivem a vida, né, independente de Deus, e alguns conseguem até ter uma vida aos olhos humanos bem-sucedida, mas não aos olhos de Deus, porque está escrito de que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então não adianta, nós precisamos aprender a orar com eficiência, com eficácia. Aprender a orar com eficiência é uma das coisas mais importantes que o crente pode fazer. De fato, é impossível para um cristão ter sucesso no cumprimento do propósito de Deus em sua vida se não souber orar de acordo com os princípios bíblicos. A vida de oração do cristão deve estar alicerçada e edificada sobre a palavra de Deus, pois esta é a oração que prevalece. Amém? A oração que vai funcionar, a oração que vai prevalecer, a oração eficaz e eficiente é essa oração que está alicerçada e edificada na palavra de Deus. Amém? Aqui em 1 João, capítulo 5, versículos 14 e 15, o apóstolo João diz assim: "E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito." Então, João ele está trazendo essa revelação aqui, que a nossa confiança está em orar de acordo com a vontade de Deus. As pessoas às vezes perguntam assim, mas o que é a vontade de Deus? Como eu posso saber a vontade de Deus? A vontade de Deus está revelada na sua palavra. Quanto mais da palavra eu conheço, quanto mais da palavra eu percebo no meu espírito, né, e trago para renovar a minha mente, mais da vontade de Deus eu vou estar exercendo e praticando. Então, nós precisamos entender que a confiança que nós que cremos em Deus temos é que devemos orar de acordo com a sua vontade. E orar de acordo com a vontade de Deus é orar de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós oramos de acordo com a palavra de Deus, João diz aqui que ele nos ouve. E se nós sabemos que ele nos ouve, nós também sabemos que alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Amém? Então, é importante nós entendermos que essa oração, ela é baseada na palavra, essa oração, ela é baseada num relacionamento, essa vida de oração, ela é uma constância. Quando eu me comunico com Deus, quando eu me relaciono com Deus, eu vou ter a percepção da sua vontade para a minha vida.
E quando eu tenho a percepção da vontade de Deus para a minha vida, eu vou me alinhando a essa vontade. Vou tirando aquilo que não agrada a Deus, vou deixando de praticar coisas que não agradam a Deus e vou começando a ir colocando na minha rotina, nas minhas atividades diárias, coisas que agradam a Deus. Vou começando a agregar na minha vida coisas que exaltam o nome de Deus. Viver uma vida de louvor, viver uma vida de gratidão, viver uma vida de serviço a Deus, né? Viver uma vida de congregar fielmente, viver uma vida de amor ao próximo, viver uma vida de pregação, né? Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso nós vamos fazendo pela renovação da nossa alma. E essa renovação da alma acontece mediante essa oração que está sendo desenvolvida, né? Um relacionamento. Muitas pessoas pensam que oração é pedir. Claro que a petição, a oração de petição, ela está contemplada na Bíblia. Mas orar não é somente pedir, né? Orar não é somente também, não, eu não peço nada, eu só agradeço. Tem muita gente que fala isso e pensa que só orar é agradecer. Mas a oração, ela vai muito além disso, e eu acredito que nessa série nós vamos aprender um pouco mais a respeito da oração bíblica, da oração que está de acordo com a vontade de Deus, que é a oração que prevalece, é a oração eficaz. Amém? Jeremias 29:12 diz: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Olha como é importante, né? Nós invocarmos o nome do Senhor, nós passarmos a confiar no Senhor, a entregar a Ele a nossa vida, né? A consagrar a Ele a nossa vida. Nós vamos ver que existe também um tipo de oração chamada oração de consagração. Diferente da oração de petição, diferente da oração da fé, existe também a oração de consagração. Amém? Então, é essa oração que nós vamos também aprender aqui nessa série. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Veja, quando nós passamos a orar a Deus, quando nós começamos a orar a Deus, nós estamos também confiando em Deus. Nós estamos também compartilhando com Deus a nossa vida diária. E Deus, Ele se importa com isso. Deus, Ele tem interesse nisso, né? Deus tem interesse que nós tenhamos uma vida de comunhão com Ele, uma vida de dependência dEle. Isso é relacionamento com Deus. Isso é viver a vida cristã. Você está ali consagrando sua vida a Deus, você está ali dependente, ouvindo a Deus, amém? Invocando o nome do Senhor. Então é muito importante nós entendermos isso. A oração também é um pedido de socorro, né? Invocar fala sobre isso. Nós vemos o cego Bartimeu, quando ele estava pedindo esmolas à beira do caminho, né? E Jesus vai passando e ele para alguém e diz: quem é que está passando aí? Ele diz: é Jesus de Nazaré. E ele começa a invocar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então as pessoas tentam silenciar o cego, tentam silenciar Bartimeu, mas ele invoca cada vez mais. Ele não invoca como Jesus de Nazaré, ele invoca Jesus, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, irmãos, ele está falando Messias, ele está falando o prometido, ele tem a revelação de quem Jesus é. Mesmo sendo cego, mas de ouvir falar, aquele ouvir falar trouxe a ele fé. E as pessoas tentam silenciar ele, mas ele invoca cada vez mais alto. E Jesus se sensibiliza e para, e volta, e diz: traga ele aqui. E quando as pessoas que estavam tentando silenciá-lo veem que Jesus para e vai dar atenção, diz: ele te chama. E quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Ele diz: Senhor, eu quero ver. Amados, e o milagre acontece. Amém? Porque ele invocou o nome do Senhor. E um cego de nascença não era comum voltar a enxergar. E aquele homem, ele tem a oportunidade, né, de, no abrir da sua visão, no abrir dos seus olhos, verdadeiramente,
ele contemplar o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Filho de Davi. Então, a vida de oração vai trazer essas experiências para mim e para você. E se você tiver sinceridade e desejar verdadeiramente compreender a vontade de Deus, você vai orar a Ele diariamente, vai invocar o nome do Senhor e Ele vai te responder. Ele vai chegar e suprir aquilo que você necessita, que é mais da presença de Deus, mais do poder de Deus. Amém? Nesse mês eu quero estimular, como estou estimulando ali toda a igreja, a nós orarmos nos nossos momentos. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, nas reuniões com os amigos, nas reuniões no departamento. Nós elevarmos a Deus, consagrando a nossa vida, entregando a nossa igreja, fazendo com que nós possamos cumprir com alegria aquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Fazendo assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.